Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Hoje a gente está aqui de novo no Motor Park Aras Tuiuti e hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes de um novo modelo da Citroën que promete mudar a história da marca, mudar a situação da marca francesa atual no mercado brasileiro. Hoje a gente vai conhecer esse modelo aqui. Essa aliás, é a nova geração do Citroën C3. A gente vai falar de motorização, de consumo, de comportamento dinâmico aqui na pista. A gente vai testar ele aqui no Aras Tuiuti. Falar também de visual, de equipamentos, espaço interno, porta-malas, enfim, a gente vai mostrar todos os detalhes desse carro e aí conferir se vale a pena ou não pagar o preço cobrado pela versão topo de linha First Edition 1.6 automática. Vamos lá conhecer esse modelo. Bom, já vamos começar falando de visual. Eu particularmente gostei bastante do design desse carro. Ele aparenta, visualmente, na parte externa, ele aparenta ser de uma categoria acima do que ele realmente é. Aqui, por exemplo, a gente tem esse belo conjunto do DRL em LED aqui, ó. Repara que ele faz como se fosse um X. Aqui o chevron cromado da Citroën, que liga aqui as lanternas. Como aqui a gente tem um carro de baixo custo e iluminação convencional, essa versão traz farol de neblina, inclusive com essa moldura branca ao redor. Aqui nós temos rodas de liga leve diamantadas com acabamento em black piano. Aqui na lateral, o emblema da versão First Edition. Retrovisor, ele é pintado em black piano. Tem repetidor de seta, ainda que não seja um LED. Detalhe aqui na lateral também aquela volta em branco, né? Tanque de combustível. Aqui na traseira, na minha opinião, também ficou um design muito bem acertado. Aqui nas lanternas, elas são totalmente feitas em iluminação convencional, mas na minha opinião elas são bem bonitas, né? Então a gente tem, por exemplo, a luz de seta, a luz de ré, a luz de freio e aqui a luz de lanterna. O emblema First Edition de novo, a gente tem esse detalhezinho aqui do lado das lanternas. Vou mostrar ele de perfil aqui. Pessoal, já vou falar algo de design que também é uma questão de equipamento, né? Reparem que no brake light, esse carro não traz brake light em LED, ele traz um sistema bem simples, né? Com uma lâmpada e halógena convencional. Isso é um corte de custo que eu não consigo defender. Eu acho uma coisa muito besta para cortar o custo e realmente faz diferença no design do carro. E lembrando que o LED, além dele ser melhor visível, ele também tem um acionamento mais rápido. Temos esse adesivinho aqui na lateral, a pintura bicolor, que ficou bem legal com esse carro. Tem bastante combinações de cores. E vamos lá ver qual que é a motorização que esse modelo utiliza nessa versão First Edition. Falando aqui então da motorização do conjunto mecânico do C3 na versão mais cara, a gente tem aquele motor 1.6 chamado de EC5, já conhecido da antiga PSA, né, que compunha a Citroën e a Peugeot, agora parte da Stellantis, mas lembrando que esse motor é de engenharia da Citroën e da Peugeot, tá? As versões mais baratas utilizam o Firefly da Fiat, mas as mais caras contam com 1.6 flex aspirado EC5. São 120 cavalos aqui no etanol, 103 na gasolina aos 6.000 RPM, e o torque é de 15.7 com etanol e 15.4 com gasolina aos 4.500 e 4.250 RPM. Curiosamente, na gasolina o torque chega um pouquinho mais cedo do que no etanol, né? Desempenho desse carro, de acordo com a Citroën, 0 a 100 10.4 segundos com etanol, 11 com gasolina e a velocidade máxima de 180 para ambos os combustíveis. Vale lembrar também, esse carro, obviamente por ser de baixo custo, ele tem a suspensão independente McPherson na dianteira, mas a traseira é eixo de torção. Os freios a disco também, só na dianteira, que é o padrão de praticamente todo carro, né? Na traseira é freios a tambor. Falando de consumo, o Inmetro diz que esse carro faz 7.2 na cidade com etanol e 10.3 com gasolina. Na estrada são 8.5 com etanol e 12.4 com gasolina. Na minha opinião, os números poderiam ser um pouco melhores, né? Aqui a gente tem um motor 1.6 com câmbio automático, mas não são surpreendentes. Não sei dizer na prática, a gente não vai ter infelizmente a oportunidade de testar o consumo desse carro, mas de acordo com o Inmetro, os números são apenas medianos, intermediários nessa categoria. Lembrando que também esse desempenho a gente tem que levar em conta um carro de 1.152 quilos
ele é bem mais pesado que o Kwid, por exemplo, ou que o Mobi, que são os principais concorrentes desse carro. Mas vamos lá conferir o porte desse modelo, porque a gente tem coisas interessantes para dizer sobre ele. Bom, falando aqui das dimensões, então, vamos lá. Vamos fazer aqui comparação com o Renault Kwid, para vocês verem que, apesar de atuar num segmento parecido, não é exatamente o mesmo. Esse carro tem um porte muito maior que o Mobi e o Kwid. Então, em comparação com o carro da Renault, aqui a gente tem 3,98 m de comprimento, lá são 3,68 m, são 1,73 m de largura, lá são 1,58 m. Aqui 1,58 m de altura, lá são 1,48 m. Lembrando, aqui no Citroën C3, a altura ela vai para 1,60 m se a gente considerar as barras de teto ali, que não são funcionais, são apenas estéticas, mas que na minha opinião dá um visual bem interessante para o modelo. O entre-eixos aqui no C3 são 2,54, não é uma medida impressionante, mas o Kwid ele traz 2,42, então a gente vê que realmente esse carro ele tem um porte muito mais avantajado, ele é bem maior do que os modelos subcompactos da Fiat e da Renault. Bom, nesse modelo aqui a gente também pode destacar, a Citroën ela foi bem honesta dizendo que ele é um hatch, e realmente é, com atitude de SUV. Ela não chamou esse carro de um literal SUV como a Renault fez quando lançou o Kwid, né? Mas aqui a gente tem já um modelo focado de ser mais altinho e tudo mais, 18 centímetros no vão livre. Para vocês terem ideia, um Renegade Série S traz 18,7 centímetros. Então é realmente um número muito bom. O ângulo de entrada aqui 23 graus e o ângulo de saída lá atrás 39 graus. No caso do Kwid, a gente tem um ângulo de entrada de 24,1 com um ângulo de saída de 41,7. Os números, o número de saída, aliás, é até melhor que o do C3, né? Agora que a gente já viu esse modelo por fora, bora ver o interior dele para ver questão de acabamento, lista de equipamentos, o preço desse carro e aí depois conferir o espaço interno e também o porta-malas. Bora lá! Bom, pessoal, esse aqui é o interior do C3 First Edition. Vamos lá, lembrando que esse aqui é um carro de baixo custo da Citroën, apesar dele custar bem caro nessa versão topo de gama. E reparem que aqui, começando pelo volante, aqui a gente tem um volante bem bonito na minha opinião, comandos multifuncionais aqui, não temos piloto automático nesse modelo, mas a gente pode ver que o acabamento, ó, é meio simples. O couro também do volante ele não é dos mais refinados, apesar de ter essa costurinha bem bonita aqui. E a mesma linha no painel e nas portas, tudo plástico duro. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber por causa do sol, mas tem esse tom azulado, ó, bem bonito por sinal. Ele é bastante agradável visualmente, mas ele realmente tem um acabamento que deixa a desejar, né? Até por conta da categoria dele e, como eu falei, por ser um carro de baixo custo na Citroën. E as saídas de ar muito bonitas também do ar-condicionado, mas tudo plástico duro aqui também. E vocês devem pensar, pessoal, um carro desse valor, que eu vou falar para vocês já já, sendo a versão topo de gama, com vidros elétricos só na dianteira, na verdade ele tem sim os vidros elétricos traseiros, mas os comandos ficam posicionados em outro lugar que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente não tem nenhum tecidinho, é realmente todo plástico duro, a porta toda, deixa eu mostrar desse lado para vocês verem, ó, totalmente plástico duro. Aqui temos o porta-luvas, tem um espaço razoavelmente bom, agora dá para ver melhor, né? Mas também despenca, obviamente, é tudo muito simples. Temos até um nicho aqui, provavelmente se você colocar algum objeto aqui ele vai acabar deslizando, né? Porque ele é aberto aqui e não é muito profundo, mas tem também esse nicho. Aqui os comandos do ar-condicionado manual. Aqui temos um porta-objetos, que dependendo do celular até cabe aqui, ó, cabe de ladinho aqui. Temos um porta-objetos ali no fundo, dois porta-copos grandes aqui, um porta-objetos abaixo do freio de mão. Esse que aqui pelo menos temos um corinho. E aqui, ó, a gente acha o comando dos vidros traseiros, fica aqui no centro, né? Isso realmente deixa a desejar, né? Sendo um carro acima dos 100 mil reais, já vou falar o preço detalhado para vocês. E os comandos do vidro ali no centro. Outra coisa desse carro, deixa eu desligar ele aqui para vocês verem. Chave, nem canivete é. Um carro de 100 mil, muitos carros já têm a chave presencial. Essa nem é canivete, é uma chave muito simples. Abertura, fechamento elétrico e só.
nem canivete é. Vamos colocar ela aqui, girar para vocês. Como é um carro automático, pisar no freio para ligar. A manopla aqui, eu até gostei dessa manopla, mas não é retinho, né? A gente tem que jogar para cá para fazer as trocas aqui. Voltar para o parque. E olhem no painel. Esse painel é extremamente simples. Ele poderia ser um pouquinho mais refinado. Ele tem pouquíssimas funções e a gente não tem os botões aqui para mexer no painel. Tem que ser naquela varetinha, naquele palitinho ali, ó, para ir trocando odômetro, consumo, enfim. E outro detalhe, se vocês repararem bem, esse carro não tem conta-giros. É um carro bem caro, versão mais cara da gama, não tem conta-giros. Tudo bem, é um carro automático, então fica menos pior, mas é legal ter essa função no veículo, né? É praticamente obrigatório, digamos assim, né? Todo carro tem que ter. E outra questão, aqui no caso da transmissão automática, ela não mostra em que marcha o carro se encontra. A gente consegue jogar aqui para o manual, aí sim ele mostra, mas no modo drive normal, ele não mostra se está na primeira, na segunda ou terceira, enfim, ele só mostra ali a posição do câmbio. No mais, o painel de instrumentos não tem mais nada, é realmente o básico do básico. Ele é bem bonitinho, na minha opinião, mas ele é pequeno, como vocês podem ver, e não tem nada demais. Os comandos do vidro elétrico ficam aqui na esquerda dos retrovisores elétricos, aliás, aqui para fechar os carros, bloquear os vidros traseiros e o modo eco. O modo eco ele só fica aceso aqui, e se vocês separarem daqui, ó, vocês não conseguem enxergar. Então você tem que vir aqui de lado, olhar e ver se ele está aceso aqui. Ele não indica nada no painel, ó. Então realmente são cortes de custo que eu acho exagerados, né? O ar-condicionado ser manual até tudo bem, apesar de que carros desse valor, alguns já possuem o ar-condicionado digital, mas isso aí até tudo bem. O que a gente tem de diferente aqui é só o cromadinho das portas, o azul aqui que eu falei, e esse cromadinho aqui também em volta, que é tipo na verdade parece um aço, né? Um aço escovado, coisa assim. Os bancos também não temos couro nesse carro, nem como opcional. Aqui é tudo tecido, tá? Ele é bonito, ele é bem confortável, mas é só tecido. Vamos falar então da lista de equipamentos. Eu vou citar os principais dessa versão First Edition, tá? Temos rodas de liga leve Aro 15, faróis de neblina, o modo eco. Essa central multimídia tem 10 polegadas, isso é um ponto positivo. E ela tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Então, na central multimídia, a Citroën está de parabéns. Temos também sensor de pressão dos pneus, direção elétrica, e ela é muito leve, viu? Eu achei bem macia, bem levinha essa direção. Um uso urbano, isso é muito interessante. Temos retrovisores com repetidores de seta, como eu mostrei para vocês, embora não seja um LED. O ar-condicionado manual, vidros elétricos nas 4 portas. Temos retrovisores com ajustes elétricos, câmera de ré, 6 alto-falantes, isso é legal. Geralmente são 4, aqui são 6. Reparem que tem os tweeters ali na coluna A, né? Além dos 2 dianteiros nas portas e os 2 traseiros também nas portas. Temos também câmera de ré, mas detalhe, esse carro não tem sensor de estacionamento, é só a câmera. Vamos botar na ré aqui para vocês verem. Ó, reparem que ela já fica bem menor do que realmente é a tela, né? E a definição dela, sendo sincero, não é muito boa, poderia ser melhor. E ela não tem as linhas dinâmicas do volante, né? Ela é fixa. Pelo menos tem, mas poderia ter o sensor para complementar a assistência em balizas. Temos também volante multifuncional, só com as questões da multimídia, então aumentar e diminuir o volume, comando de voz, atender e encerrar chamadas, enfim. Temos também 2 entradas USB traseiras, isso é um ponto interessante, assistente de partidas em rampas, DRL em LED, o banco do motorista tem ajuste de altura, embora o ajuste dele não seja muito grande, na minha opinião, porque a posição dele de dirigir é elevada até demais. Eu que sou grande, tenho 1,91 de altura, eu me incomodo um pouquinho com isso. Se vocês repararem, ó, minha perna aqui, ó, ela fica bem próxima do volante, né? E o volante ele não regula a profundidade, ele só regula a altura. E também não regula tanto assim, não tem um curso muito grande. Então esses detalhes, na minha opinião, são coisas pequenas, né? Mas que fazem sim diferença quando você dirige um carro diariamente, né? Bom, esse carro ele não tem opcionais, a versão First Edition ela é fechada, até mesmo as cores são gratuitas, pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo. E vamos falar então de um ponto bastante polêmico, o preço.
Esse aqui, o C3 First Edition 1.6 com câmbio automático de 6 velocidades, custa R$ 102.490. É realmente bastante coisa, né? Agora, cabe a vocês decidirem se vocês acham isso pouco, bastante, vocês acham que vale a pena. Mas vamos lá conferir mais desse carro enquanto isso. E no final do vídeo eu falo para vocês a minha opinião sobre esse modelo. Vamos lá para os bancos traseiros, ver como que é o espaço interno lá atrás. Bom, aqui nos bancos traseiros a gente já consegue ter uma visão mais ampla do interior do novo C3. E falando, primeiro vamos falar do acabamento aqui atrás. Logicamente, se a gente não tem nem tecido lá na frente, quem dirá aqui atrás? E a gente não tem nem porta-objetos, na verdade. A gente tem essa espécie de maçaneta que dá para guardar alguma coisinha mínima, mas sem um porta-objetos, não tem porta-garrafas, nem nada. E é tudo plástico mesmo. Os bancos também são em tecido, tem Isofix, claro, né? Não temos porta-revistas em nenhum dos bancos. E aqui, ó, no meio, reparem, aqui a gente tem um porta-copo, certo? Que também serve como porta-objetos. Pelo menos ele é aveludado, faz menos barulho de acabamento. Mas, ó, a gente tem uma garrafa aqui, vamos supor que eu quero abrir meu vidro. Olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que passar aqui na garrafa e utilizar esse comando para abrir ou fechar o vidro aqui. Realmente está numa posição bem incômoda, né? Não fica legal. Não é uma posição interessante e não é ergonômico, né? Aqui a gente tem, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. A gente tem duas entradinhas USB para carregamento de celulares, isso é um ponto positivo. É um carro de baixo custo, não temos saídas de ar traseiras, né? Falando de espaço interno, eu não sou muito parâmetro, porque eu tenho 1,91 de altura, né? E como é um carro de porte compacto, posicionado o banco ali na frente para eu dirigir confortavelmente, sobra somente isso aqui atrás. Agora sejamos justos, né? Tem mais de um palmo aqui, né? Sejamos justos. Para um carro dessa categoria, o espaço interno sim é bom. Eu não consigo entrar aqui. Aqui mesmo, ó, eu tive que colocar o encosto um pouco para frente, porque o banco mais ou menos alinhado ali, ó, eu fico bem apertado aqui, mas como eu falei, sou bem grande, né? E esse carro comparado com alguns outros modelos como o Kwid, o Mob, enfim, que não nessa versão, mas tem versões que custam ou a mesma coisa, ou próximo disso, ou até um pouco menos, um pouco mais, enfim. Esse carro ganha no quesito porte e espaço interno. No mais, não temos muito o que dizer, porque esse carro não tem muitos recursos, né? Mas vamos lá conferir o porta-malas e em seguida dirigir o modelo na pista. Vamos lá ver o porta-malas. A abertura elétrica fica aqui embaixo, que a gente pode ver, por exemplo, a câmera de ré. A abertura elétrica fica aqui. Logicamente, a abertura da tampa é manual, né? E aqui a gente tem um ótimo espaço considerando essa categoria. A gente tem 315 litros no sistema VDA. VDA, lembrando, aquele que é medido com bloquinhos, que costuma ser páreo com a realidade, né? O litros líquidos, ele considera qualquer fresta que tiver, então ele não costuma ser muito real, né? Aqui a gente tem step do tipo temporário, até que aceitável para a categoria desse carro. E aqui chama atenção até que o acabamento é bem feito, ó, no porta-malas. Não tem lataria aparecendo nem nada disso. Também não tem iluminação, não temos nada. É bem simples. Mas temos sim um ótimo espaço para as malas aqui no Citroën C3. Fechamento também, logicamente, é manual, né? Vamos fechar certinho aqui. E agora sim, vamos lá dirigir o modelo na pista e ver como que ele se comporta. Bom, pessoal, vez de andar aqui no C3 na versão mais cara, First Edition. Lembrando aqui, motor 1.6 EC5 da Citroën, com 120 cavalos no etanol, 103 na gasolina, que é o nosso caso aqui, e o torque é de 15.7 e 15.4 respectivamente. Lembrando, 0 a 100, 11 segundos na gasolina, que é o nosso caso, com velocidade máxima em 180 por hora. Transmissão automática convencional de 6 velocidades. Lembrando que esse carro não tem modo esporte, o modo eco está desligado. E vamos lá. Botar no D, soltar o freio de mão e vamos embora. Vamos ver como que é o desempenho do C3. Lembrando que é um carro, apesar dele custar mais de 100 mil, ele é um carro pensado em ser baixo custo, né? No fundo, ele demora bastante para responder. O motor, como vocês podem ver, grita muito. A direção é bem leve. A posição de dirigir é bem alta também, né? Ó, pé no fundo. Agora que ele foi reduzir,
E detalhe, ele não mostra no painel a marcha que tá no câmbio. Rolagem de carroceria um pouquinho alta, é um carro voltado mais para o conforto, né? Ó, tô com o pé no fundo aqui, ele demora bastante para desenvolver, ainda mais que a gente tá na gasolina, né? Mas o desempenho para faixa de preço dele, pro segmento que ele se posiciona, não é decepcionante, é legal. E só tem essa demora do câmbio. Mas para um uso urbano, que é o foco desse carro, deve atender muito bem, imagina eu. Aqui ele rola bastante, como eu falei, né? Lembrando, pessoal, como eu já comentei com vocês, esse é um carro de R$102 mil que não tem contagiros. O painel desse carro, ele entre aspas, digital, né? Mas ele é muito simples, né? Ele tem pouquíssimas funções. Então, como eu falei, não mostra a marcha que o câmbio tá engrenado. E também não tem contagiros. Canta bastante pneu, né? Para atrás mesmo? Pode pôr pra frente lá. Atrás do Quid? Pessoal, não é a propósito desse carro, mas o desempenho urbano desse carro deve ser bem suficiente. Lembrando que, como ele é voltado mais para o conforto, apesar dele concorrer um pouco com o Quid, com o Mobi, ele tem um porte muito maior. Então, ele tem essa proposta de ser entre aspas, um bom custo-benefício na questão do tamanho. Você paga mais, mas você também leva mais que os concorrentes. Mas comenta aí embaixo, o que vocês acharam no desempenho do Citroën C3 1.6 automático. Vamos lá para as considerações finais. Vale a pena pagar mais de R$102 mil na versão First Edition do Citroën C3? Sendo sincero, na minha opinião, não vale a pena. Por quê? A gente tem, por exemplo, dentro da própria Stellantis, a gente tem o Fiat Argo Tracking, que também tem esse visual mais aventureiro, que é um pouco mais altinho. Também com transmissão CVT, só que com o motor 1.3 Firefly, que também é muito bom, muito econômico. Ele sai por R$ 96.990. Se a gente adicionar um pacote de opcionais, ele vai para R$ 99.980. E ele também, com esse pacote, ele adiciona ar digital, bancos em couro, volante também em couro e a chave presencial. A gente não tem nada disso, exceto o volante em couro, no C3. Lá também a gente já tem de série itens como piloto automático, retrovisores com tilt down, que abaixa quando você engata ré. Tem um painel muito melhor, com mais funções. Então, na minha opinião, não vale a pena. A versão First Edition do C3, ela fica realmente muito cara. Esse carro também só tem 2 airbags. Outros carros da categoria, até o Quid já tem 4 airbags. E aqui, como eu falei, o ponto positivo é o porte, o visual, o espaço interno é interessante e o conjunto mecânico. Não temos nessa categoria, em comparação ao Mobi e o Quid, não temos motor 1.6, né? Lá é só 1.0, aqui a gente tem 1.6 com câmbio automático. Então isso sim é um ponto positivo. Mas no restante, só 2 airbags, chave não é canivete, os comandos no centro, não tem sensor de estacionamento. Então é um carro simples até demais. A Citroën exagerou nos cortes de custos nesse carro aqui. Então, na minha opinião, infelizmente não vale a pena comprar o C3 First Edition.